Conversa Política traz o senador que ganhou as manchetes esta semana após acender o sinal de alerta para o que alguns já chamam de regime Lula, principalmente após o petista declarar amor ao comunismo. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha. Dizer que o conceito de democracia é relativo. Isso nos preocupa muito. A falta de ações concretas do governo federal para o enfrentamento à crise humanitária em Roraima, a perseguição aos garimpeiros e ainda a atuação das ONGs no Brasil. Messias, o que mudou na política para você de quando você começou para hoje? Como é que você enxerga aí o ambiente? Bom, logicamente, particularmente, quando comecei, era bem mais imaturo, né? Não tinha tanta experiência quanto tenho agora. E naquela época a gente acreditava que as coisas fossem mais fáceis de ser resolvidas. Embora eu tenha conseguido mais maturidade, as coisas se dificultaram muito mais no campo político para serem resolvidas. E tem sempre que ter vários atores para se resolver uma determinada situação. Mas eu acredito que o diálogo aumentou muito. É preciso ter mais prática no diálogo. Ou seja, o exercício da negociação, de consolidar apoios, é isso? Sim, tem que exercitar isso muito mais. Porque antigamente 2, 3 pessoas resolveriam uma determinada situação. Agora não é mais assim. Você tem que ter vários, como já disse, atores preparados e você tem que estar preparado para convencê-los. Caso contrário, você não consegue resolver uma determinada questão que é de interesse social, que é de interesse seu, para o seu estado ou para o país. Por exemplo, antigamente você não via a necessidade, por exemplo, de dialogar tanto com o judiciário. Hoje você já entende que até o judiciário e os outros poderes precisam também estar, digamos assim, antenados e alinhados com, digamos assim, aquele determinado projeto que você quer aprovar? Na verdade, o judiciário e o Ministério Público, antes era bem difícil de diálogo, eles se fechavam muito. O Ministério Público e o Judiciário agora se abriram um pouco mais, porque é de responsabilidade também do Ministério Público, do Judiciário, dos Tribunais de Contas, de toda a sociedade, de todas as instituições, as questões do país, as questões de Estado. É de responsabilidade de todos. Então, essa consciência de que o Ministério Público e o Judiciário também devem participar das questões do país, se abriram agora. Então, o diálogo exerceu muito mais. Você acha que isso é positivo para o processo democrático? Não tenho dúvida que é positivo. Não tenho dúvida. Não existe mais apenas um processo ou um ator que se preocupa apenas com um determinado setor. Por exemplo, o judiciário se propôs apenas a resolver as questões de litígios entre o executivo e o legislativo. Ele também participa, ele também sugere, ele também indica e ele também decide em questões que são específicas e necessárias para o país. Bom, agora isso, na verdade, é algo que as próprias sociedades, Messias, vêm, na verdade, refletindo. Não vou dizer, alguns criticam, outros apoiam, mas no fato é que há uma reflexão sobre essa divisão de poderes, né? E aí, quando a gente fala em ampliar o debate, você, na verdade, não pode chamar alguém para o debate e depois dizer, olha, você não tem direito da sua opinião ser ouvida, né? Então, assim, se você se propõe a abrir o debate, mas ainda assim há uma necessidade de divisão entre poderes, ou seja, de irresponsabilidade sobre determinadas situações. Você acha que esse constante questionamento sobre está ultrapassando o limite, não está ultrapassando o limite, se em algum momento a gente vai conseguir equacionar, vai conseguir compreender melhor? Na verdade, isso não pode acontecer. Um poder entrar e decidir aquilo que era de competência de outro. Portanto, o Poder Legislativo não pode decidir o que é de competência do Judiciário ou de competência do Executivo. E vice-versa, eles também não podem decidir aquilo que é de competência do Legislativo. Isso acontece às vezes porque o Poder Judiciário é chamado a decidir sobre uma determinada questão que é de responsabilidade do Poder Legislativo
ou do Poder Executivo. E o Poder Judiciário, ele age quando ele é chamado, quando alguém propõe, quando alguém apresenta lá uma demanda, né? Uma demanda, ele é obrigado a se manifestar sobre isso. Mas ele pode também esperar, dizer, calma, isso aqui não é responsabilidade minha, né? Isso é responsabilidade do Executivo ou do Legislativo e, portanto, nós não podemos nos manifestar. O que acontece? Às vezes é mais fácil para o Judiciário se manifestar sobre um determinado tema. Vou falar para você, por exemplo, o aborto. Aborto não é uma questão que, no meu entendimento, o Judiciário devesse se manifestar ou decidir sobre isso. Isso é uma questão que o Legislativo, que representa a sociedade, é que tem que se manifestar. Drogas. Drogas e vários outros temas aí, por exemplo, o marco temporal. Pronto. Tudo isso é questão específica que o legislador, que foi eleito pela sociedade, que foi eleito pelo povo, o voto de cada cidadão, que conhece os seus estados, os seus municípios, o seu João Ribeirinho, o Tuxaua, Amazonas, que conhece todos esse contexto da sociedade, é ele que ouve, portanto é ele que tem que se manifestar. O Judiciário, no meu entendimento, não deve intervir sobre esses temas, porque são de competência única do Poder Legislativo. Eles interferem porque o Legislativo demora, né? Lento, demora. Mas a verdade é o seguinte, o Legislativo demora porque são 513 deputados federais e 81 senadores. É mais difícil de decidir, porque ali estão pontos e representantes de partes específicas da sociedade. De um país gigante. De um país gigante, de dimensões continentais. É até um clichê falar sobre isso, mas é um país totalmente com diverso, né? Diverso e que o parlamentar, o deputado, o senador, ele tem que ter a responsabilidade de que ele está fazendo o melhor pensando em todos. E aí você está chegando à conclusão, então, de que um ministro do Supremo, que não tem representatividade popular, né? Ele não está ali representando uma comunidade ou um determinado segmento da sociedade, ele não tem, nem só não tem a compreensão dessa diversidade, fato, porque ele não vive isso, né? Mas ele também não tem, digamos assim, a legitimidade para tomar essa decisão, né? No que pese ser demandado, às vezes, como você falou, né? Ele não tem conhecimento, o Judiciário não conhece os pontos que, de fato, afligem a sociedade. O que ele se demanda é sobre um papel frio, ou talvez sobre a letra morna de uma lei, né? E isso sem dúvida nenhuma, temerário. Sai decisões aí que eu acredito que já tiveram decisões no Supremo Tribunal Federal, que esses juízes vieram a se arrepender depois de ter se manifestado sobre aquele tema e não esperar o Legislativo tomar uma decisão. Então, na sua opinião, o Judiciário ele precisa também entender o tempo do Legislativo? Precisa entender o tempo do Legislativo, porque é muito fácil para o Judiciário, por exemplo, o STJ reunir 33 ministros, coloca em pauta, reúne ali e decide. Ou o Supremo reunir ali numa pauta, colocar na ordem do dia, na pauta de votação, algo para 11 ministros decidirem. É diferente do sistema do Legislativo, porque são duas câmaras, né? Nós temos o sistema bicameral. Isso é muito diferente, porque a Câmara tem que decidir, depois o Senado tem que decidir, sempre por maioria. Se mexer, tem que voltar. Se mexer, tem que voltar para lá. Então, é necessário, é importante que o Judiciário respeite esse tempo do Legislativo para se manifestar. Bom, e aí a gente vai se debruçar aqui sobre um tema que interessa o seu eleitorado, interessa o Estado de Roraima, que é o marco temporal, né? E a gente está exatamente numa discussão em torno disso. Existe um processo em andamento no Supremo e o Judiciário, por vezes, esse mês agora, inclusive, se manifestou dizendo que iria votar, tendo um projeto tramitando sobre isso para uma discussão ampla em comissões e tal, no Congresso Nacional. Sobre isso aqui, o que você acha qual seria, digamos assim, a solução ideal para isso? O Judiciário tem que
correr e decidir isso, e a partir dessa decisão isso valer para todas as outras, que é o que eles querem fazer, né, que é o que acontecerá se o Supremo decidir, ou eles precisam de fato, por uma questão constitucional, aguardar, já que o tema já está em pauta no Congresso. Então, o que seria a solução ideal para essa questão? Permitir aí uma decisão do Judiciário em cima de uma única questão, com uma única realidade, e isso valer para todo mundo, ou aguardar o tempo do Legislativo, que já está debruçado, já tem uma matéria, não é algo que ainda vai ser proposto, é algo que já está na pauta do dia. O Legislativo, como já falamos anteriormente aqui, bem claro, e que o Judiciário precisa entender, especialmente o Supremo Tribunal Federal, nessa questão do marco temporal, é que o marco temporal ele define questões para todos os estados do Brasil. Muito mais outros estados do Brasil do que Roraima. Nós temos essa questão, por exemplo, ela foi demandada sobre uma questão que está em Mato Grosso, não em Roraima. E ela afeta diretamente outros estados do Brasil e não Roraima. Roraima praticamente não terá muitos problemas com essa questão. Depende, claro, da forma como for definida lá pelo Judiciário. Mas o importante, o correto, é que o Judiciário, ao ver que está tramitando uma proposta no Congresso Nacional, ele paralise isso e diga ao Legislativo, olha, nos manifestamos sobre isso, mas nós estamos suspendendo até que o Legislativo decida sobre uma questão. E aí o Judiciário pode até vir a definir sobre esse tema depois, mas para analisar pontos específicos da lei que foi aprovada ou da emenda constitucional que foi aprovada pelo Congresso Nacional. E não o inverso. Né? E não o inverso. Não querer influenciar. Não querer influenciar ou decidir algo que é de competência exclusiva. Ou seja, criar uma lei, né? Criar uma lei que é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Isso realmente é lamentável e eu acredito que o Supremo está evoluindo, está se modificando e eu creio que o Supremo pode mudar essa concepção. O pedido de vistas do ministro André Mendonça, o outro pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que são temas correlatos, já mostra essa direção. Talvez no sentido de esperar que o Congresso se manifeste. A Câmara dos Deputados já votou e o Senado Federal precisa se manifestar nesse tema, aprovando a lei da Câmara dos Deputados, o texto que foi enviado, mantendo ou modificando e devolvendo à Câmara para dar a última palavra sobre o tema. Eu queria tocar só mais um assunto antes da gente mudar de tema, de judiciário, que é a questão da droga. Está em andamento lá uma decisão que vai definir, né, a quantidade de droga que pode ser usada, que não será mais crime. Quer dizer, de certa forma, da mesma forma, a decisão em torno desse tema é a legalização do uso da droga, ainda que determinando uma quantidade, mas isso é contrário àquilo que existe na lei, né? Quer dizer, e não há nenhuma discussão no Congresso Nacional, pelo menos que eu tenha conhecimento mais recente, que trate desse tema. Ou seja, para o próprio Congresso, para a própria sociedade, no meu entendimento, não há uma urgência em mudar isso. Né? Quer dizer, essa é uma outra questão sensível, né, Messias? Esse, sem dúvida nenhuma, é uma questão muito sensível e que perturba muito a sociedade brasileira, sobretudo aqueles mais conservadores. Sobretudo aqueles que se preocupam muito mais com a família. Porque no momento que se permite a legalização de uma determinada quantidade, também se permite o uso ou o comércio. A produção. A produção. Você estimula a produção. Independente óbvio. da quantidade. Olha, se todo mundo tiver liberdade para consumir 10 gramas. Consumir 10 gramas para plantar 352 árvore de droga, de maconha, você está permitindo o uso e a produção, logicamente, e isso prejudica bastante. É um tema muito difícil, que eu sou totalmente contrário à legalização das drogas, sou totalmente contrário, porque não é possível que num país como o nosso venha se controlar isso depois. E eu conheço muitos países que
permitem a legalização, que o uso é liberado e estão voltando atrás nessas decisões. Acabaram, né? Então, muitos já acabaram e outros estão voltando atrás, exatamente porque não foi possível o controle e o crime aumentou, os abusos aumentaram significativamente, as brigas entre famílias. Então, isso é um tema muito difícil, que eu espero que o Judiciário se contenha em segurar esse tema, que é muito prejudicial, sobretudo às famílias brasileiras. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão dos Yanomamis, porque nós vivemos agora recentemente, para mim foi um dos grandes, eu diria que é uma grande narrativa, né? O pessoal gosta disso, uma grande narrativa em torno de um tema que quem vive aqui na região conhece muito bem. A gente sabe muito bem a realidade dos indígenas na Amazônia, né? São dominados por ONGs, as ONGs muitas das vezes não fazem ali o papel que deveriam fazer com os recursos que recebem, etc. Mas aí, num determinado momento, o governo federal aproveitou, vamos dizer assim, essa pauta, suscitou um problema que é recorrente, que é a desnutrição em algumas áreas, não em todas, né? Para levantar uma pauta mundial em defesa, né, e aí aqui para Roraima sobrou para a atividade do garimpo, né? E aí a gente ouvia muito as pessoas falando: o garimpeiro é criminoso, o garimpeiro é estuprador, o garimpeiro... Quer dizer, uma série de rótulos, né? E que a gente sabe, né, conversando com muitas pessoas aqui, o garimpo ele é a história de Roraima, né? Quer dizer, tem muitas famílias que estão longe de ser criminosas por conta da exploração. A falta da legislação não é argumento para transformar todo mundo num grande bandido, né? Infelizmente, há a falta de conhecimento da sociedade brasileira, sobretudo, sobre a Amazônia, sobre as questões regionais, que permitem essa narrativa de que o garimpeiro é bandido. Na realidade, o garimpeiro, no meu entendimento, é o funcionário do chão da fábrica. É o trabalhador lá. E o garimpeiro, de fato, ele não é nada mais do que alguém que procura algo para beneficiar a sua família, para sustentar a sua família e para ter uma vida mais digna, num trabalho muito pesado, muito duro. Talvez muita gente não conheça no Brasil, talvez muita gente não conheça o que de fato faz um garimpeiro, sobretudo num garimpo natural, sem uso de tecnologia, sem uso de máquinas. O trabalho é muito duro, é muito árduo, é muito complicado, é muito difícil. O homem tem que ter muita disposição, muita determinação, muita fé, muita coragem para poder ir trabalhar no garimpo e de lá tirar o sustento da sua família. Os verdadeiros donos do garimpo, e eu disse isso agora na comissão externa que foi criada pelo Senado para evitar um conflito maior entre garimpeiros e indígenas ou um massacre feito pelas forças nacionais sobre os garimpeiros, porque naquele momento os garimpeiros eram vilão para eles, mas para nós eram vítimas, porque tão vítimas quanto os indígenas. No entanto, é preciso que as autoridades brasileiras conheçam que muitos garimpeiros ficam dentro da região Yanomami, por exemplo, porque tem o apoio dos indígenas. Isso que eu acho que talvez seja uma grande desonestidade dessa narrativa, porque eles tentam criar um conflito que não existe. Não existe conflito entre garimpeiros e indígenas. Na verdade, não. Eles trabalham juntos. Eles trabalham em harmonia. E o indígena, ele recebe o garimpeiro, porque quando ele recebe o garimpeiro, ele recebe automaticamente alimentos para a família deles, ele recebe a carne de gado, ele recebe o jabá, ele recebe tudo que eles precisam para se alimentar no dia a dia. Então, quem conhece, por exemplo, a situação em Roraima, você é a favor do garimpo ilegal. Não, pelo contrário. Eu tanto não sou a favor do garimpo ilegal que eu apresentei um projeto de lei para legalizar, normatizar o garimpo dentro das terras indígenas. Quem apresenta uma proposta dessa não é a favor do garimpo ilegal. O que eu quero é que os índios e garimpeiros sobrevivam,
de forma legal, protegendo a flora, a fauna e dando ali a todos eles condições dignas de viverem. Outros países fazem isso. Agora, o que acontece no Brasil? E aí eu concordo com você quando diz desse discurso falso. O que o presidente Lula fez, por exemplo, em Roraima, na questão Yanomami? Ele criou uma narrativa para vender para o mundo. É o que ele precisava no início do governo dele, foi o que ele prometeu para outros países aí. Então ele veio em Roraima, criou aquela questão que era uma crise humanitária, e de fato é, e continua até hoje no governo Lula. Mudou alguma coisa? Não mudou absolutamente nada, já morreram 132 crianças nesses 5 meses de governo do presidente Lula. Mesmo com esse monte de coisa que eles disseram que fizeram? Tudo que eles disseram que fizeram, 132 mortes já ocorreram dentro do governo do presidente Lula. Mas o discurso continua. Mas se tu for dentro das comunidades, falta medicamento, falta médicos, falta enfermeiros, falta transporte, falta tudo isso. Ontem eu tive a informação que, por exemplo, as cestas básicas que estavam indo para lá, os indígenas estavam jogando fora a lata de sardinha porque isso não fazia parte. E aí foi notificada a ministra, ela disse, vou mandar rever. Quer dizer, uma ministra indígena que não conhecia os hábitos alimentares do pessoal Yanomami. Uma ministra indígena que não sabe, principalmente, que dentro da região Yanomami existem várias outras etnias. Não é apenas os Yanomamis. Lá são divididos em 7 etnias. 7. Portanto, tem costumes diferentes, tem línguas diferentes, tem tradições totalmente diferentes e eles mandaram jabá dentro da cesta que mandaram para os indígenas. Os indígenas não vão comer jabá. Os mais aculturados aqui já não gostam de jabá, não comem jabá. Tu imagina aqueles que estão lá que nunca ouviram falar nisso e colocam jabá para comer, vai ser difícil para eles. Então eles, de fato, muitos indígenas, várias comunidades, eu tenho um relato disso, jogaram fora mesmo, de fato, vários produtos que foram colocados dentro da cesta básica que foi encaminhada para eles. Mas não é só isso que eles querem. Não vai adiantar mandar para eles só a cesta básica, tem que ajudar eles lá a produzirem, tem que ajudar eles a terem uma forma permanente de se alimentar. Uma agricultura familiar. Uma agricultura familiar, desenvolver ali um projeto para eles, dar a eles condições, ensinar com técnicas, como é que eles fazem para produzir isso de forma permanente para manter a família deles. Não adianta só falar que você vai cuidar da Amazônia, porque muita gente fala que vai cuidar da Amazônia, que conhece a Amazônia. Tem muita gente que se você colocar uma cobra sucuri e uma cobra jiboia ao lado dele, ele não sabe qual é a sucuri, qual é a jiboia. Para ele tudo é sucuri. Tudo é sucuri. Eles não conhecem a Amazônia. Eles falam, de fato, da Amazônia com narrativas que alguém prega para eles. O que é lamentável. Existe, Álvaro, falsos brasileiros pagos por ONGs, e nós estamos investigando isso agora na CPI das ONGs, nós vamos investigar isso, nós vamos chegar nisso. Existem ONGs que recebem aí muitos milhões de dólares de outros países e que não protegem a Amazônia, não preservam a Amazônia, é apenas para enriquecer aí centenas de pessoas sobre o falso pretexto de estarem protegendo a Amazônia. Existem donos de ONGs e funcionários de ONGs que moram em mansões, no Brasil, mas que ele de fato não conhece. Se perguntar, nunca visitou a comunidade? Nunca visitou a comunidade. Nunca visitou a comunidade, uma comunidade indígena. Nunca fez absolutamente nada em favor de um indígena. E eu ouvi que vocês foram até impedidos, essa comissão foi impedida de entrar nessas áreas. Como é que foi isso aí, Messias? Na realidade, não houve um impedimento formal. A presidente da FUNAI comunicou que na data que a comissão estava pretendendo ir lá, estava tendo um surto de malária e de febre amarela. E que, portanto, nesse período,
a comissão não deveria ir lá. E a comissão resolveu seguir a orientação da FUNAI e marcou uma outra data, mas a comissão esteve sim lá. Houve um problema, porque o senador Chico Rodrigues decidiu ir em um avião sozinho, em um avião da Força Aérea, e nessa ida ele não comunicou à FUNAI de que estaria entrando lá. Agora veja que absurdo, que país é esse onde um senador do Brasil, um deputado federal do Brasil, não pode entrar em uma determinada comunidade porque ela é indígena. O território é brasileiro, o Brasil é único, tá? Portanto... E ele não estava lá levando nada, ele estava indo para ver. Ele estava indo para ver, portanto, é inadmissível que a FUNAI venha a reclamar que um senador foi em um determinado território indígena ou em uma comunidade e não comunicou à FUNAI. Isso é desnecessário. O senador é senador do Brasil e as terras indígenas são da União. Elas não são um território independente, como muitos querem que se transformem em um território independente. Quem quer isso? Que as terras indígenas se transformem em um território independente? Alguns setores do governo, algumas ONGs, comunidade internacional, a comunidade internacional quer isso. Por quê? Porque eles querem interferir diretamente. Quanto mais eles tiverem em nosso país terras preservadas ou povos indígenas dessa forma, mais eles vão poder produzir lá. O grande medo, Álvaro, o grande medo da comunidade internacional é que o Brasil se transforme em uma grande potência, e já é, sobretudo em alimentos. O agronegócio brasileiro transformou o nosso país em uma grande potência. E quanto mais a gente produzir, mais distante eles ficam. Porque o problema do mundo hoje é comida, é alimentação, e o Brasil produz isso. Agora, senador, eu analisando todas essas decisões, né? A gente vê uma pressão muito, na minha avaliação, e essa é a minha avaliação, uma pressão política muito forte em cima do estado de Roraima. Veja, né, tivemos uma ação de governo, inclusive com forças militares, para dizimar uma atividade econômica que era importante para o estado de Roraima, que é o garimpo. Ainda que falte legislação, etc., mas o estado de Roraima sempre teve na sua economia a participação da exploração do mineral. Isso a gente não tem como tirar da economia aqui do estado de Roraima. E foi praticamente aniquilado isso logo nos primeiros meses desse governo. Na sequência, o governo prometeu aumentar, né, ainda não o fez, isso ainda não foi concretizado, há uma luta, inclusive, dos parlamentares aqui, para evitar que haja uma ampliação dessas demarcações, seja como reserva, seja como área ecológica, o nome que queira se dar, no intuito de impedir, digamos assim, a exploração dessas áreas. Mas aí, com isso, diminuindo a capacidade produtiva, por exemplo, do setor agrícola aqui do estado de Roraima. Ou seja, um segundo ponto importante. E agora, mais recente, algo que representava 60% da economia de exportação do estado, que é a comercialização entre Roraima e a Venezuela, que é um grande parceiro do atual governo, esteve inclusive recebido ali por honras militares o ditador Nicolás Maduro. Quer dizer, me parece que há um cerco, né, do governo em torno da economia do estado. Lamentavelmente... O senhor vê dessa forma? Lamentavelmente, isso não é só uma narrativa, isso é uma realidade. O que você está dizendo, eu tenho que corroborar, concordar com você, porque é assim que eu vejo também, e é assim que nós estamos entendendo. E a nossa luta, o nosso propósito, o nosso trabalho no Congresso Nacional, no Senado Federal, é para impedir o avanço deles sobre Roraima. Principalmente tentando fazer com que o Brasil conheça, que os senadores conheçam, que os deputados conheçam a realidade. Por exemplo, o garimpo em Roraima ele existe há 400 anos. 400 anos. O monumento ao garimpeiro, que é o principal monumento da nossa capital e do nosso estado, ele foi construído em homenagem ao garimpo em 1967. Portanto, o garimpo não surgiu em Roraima
há 10 anos atrás, quando o presidente Lula foi presidente do Brasil no primeiro mandato dele, o garimpo já existia fortemente em Roraima. Fortemente em Roraima. Tanto é que antes do presidente Lula assumir o governo, o presidente Collor veio a Roraima e no outro dia mandou dinamitar as pistas dos garimpeiros aqui. E eles se reconstruíram. Aos poucos, mas só se reconstruíram porque, como já disse, tinha e tem o apoio dos povos indígenas. Caso contrário, não aconteceria isso. E essa intenção do governo federal de destruir essa área da economia de Roraima e do Brasil foi ruim. O que era necessário é que o governo pudesse legalizar isso, colocar numa mesa todos que pudessem ter interesse, sobretudo os povos indígenas, para melhorar a vida dos indígenas, era legalizar isso, cobrar royalties, óbvio, que fosse revestido em educação, saúde, cultura, urbanização e dar ali aos povos indígenas o que eles querem. Não existe mais indígena no Brasil que querem viver com o jamanchim nas costas sem ter um futuro para ele e para a família deles. Eles não querem. Verifica aí os líderes das organizações. Eles mostram dentro das comunidades indígenas os indígenas magrinhos, desnutridos, né, morrendo, mas os líderes não. Verifica os líderes que eles são todos posudos, bonitos, gordinhos, porque eles estão aqui na cidade vivendo bem, comendo bem, enquanto o povo deles sofrem lá. Eles não querem isso para o povo deles, porque se o povo deles estiver bem, eles perdem a liderança deles. Então, e o avanço do governo federal nessa questão das terras, de novas demarcações, realmente aconteceu isso. Agora, infelizmente, o presidente Lula veio a Roraima na segunda vez, e na segunda vez que ele veio a Roraima, ele disse textualmente que iria ampliar as terras indígenas. Exatamente. E que iria fazer novas demarcações. Exatamente. O que foi lamentável. O presidente Lula saiu, no outro dia foram invadidas mais de 5 fazendas no estado de Roraima. Eu fui à tribuna do Senado, repudiei, procurei os ministros do governo federal, os líderes do governo federal no Senado e na Câmara, comuniquei esse fato lamentável e eles prometeram que iriam encontrar uma solução para impedir o avanço disso. A ministra Marina propôs e preparou uma portaria para assinar, fazendo novas unidades de conservação no estado de Roraima, cerca de 400 mil hectares, em unidades que seriam feitas dentro de áreas antropizadas, que tem gente morando ali, trabalhando ali há 50 anos, 60 anos, como é o caso do Parque Viruá, que eles queriam criar uma nova unidade e ampliar, lá em Caracaraí. Ali existem famílias trabalhadoras ali que vivem daquilo ali há 50, 60 anos. É o caso também de Maracá, que fica no município de Alto Alegre, antropizada com trabalhadores, produtores, pais de famílias que vivem ali. Você acha que isso, levando para o lado da política, você acha que isso é um pouco de vingança do governo federal em relação a Roraima? Você usou um termo que eu disse no plenário do Senado Federal e disse ao ministro Rui Costa e disse ao ministro Alexandre Padilha que o presidente Lula estaria tentando se vingar de Roraima porque Roraima não votou nele. Não votou nele. Roraima, o povo de Roraima é trabalhador, vive pacificamente com os indígenas, mas existiu algumas decisões do governo do presidente Lula e da presidente Dilma que foi muito prejudicial à sociedade de Roraima. Não é de agora, né? E não é de agora, não é de agora. E é exatamente por isso que o povo de Roraima se sente desprotegido pelo governo federal no governo do presidente Lula e tem medo disso. E qual é a reação de quem está com medo na retaguarda? É o voto. É o voto. É o voto. Então, exatamente por isso que o povo de Roraima tem essa preocupação.
Então, senador, assim, o que a gente precisa é fazer com que o Brasil compreenda qual é a economia do estado de Roraima. Então, assim, a gente falou aqui, eu queria que o senhor resumisse, o que o Brasil precisa entender da economia do estado de Roraima, que a gente não pode ficar brincando para não prejudicar a estrutura do estado? Primeiro, o Brasil precisa conhecer para verificar como a gente preserva, como a gente cuida da Amazônia e depois entender que nós produzimos com respeito às nossas florestas. E aí nós vamos certamente chegar a um consenso de que Roraima, que a Amazônia não destrói, pelo contrário, preserva, trabalhando para gerar emprego, gerar renda, melhorar a vida das pessoas. Nós fazemos aqui, Álvaro, a fronteira com 2 países. Nós somos os sentinelas gratuitos da nação com a Venezuela e com a Guiana. Nós temos aqui cerca de 70% do nosso estado faixa de fronteira de acordo com a Constituição Federal. Boa Vista está dentro da faixa de fronteira. Portanto, tem que ter um olhar diferenciado para o estado de Roraima, porque não é porque nós estamos na Amazônia, porque nós estamos na linha do Equador, é porque nós fazemos a fronteira gratuita e nós temos uma facilidade muito fácil, inclusive, para exportar o nosso produto, porque nós temos um porto de água profundas a 500 quilômetros na Guiana e temos um porto de água profundas a 1.200 quilômetros na Venezuela. Portanto, muitos estados brasileiros podem, a partir de Roraima, exportar os produtos mais rápido e mais barato, com mais condições e mais ganhos para a sociedade brasileira. Então, o Brasil não sabe disso, né? O Brasil não sabe disso. O Brasil não sabe disso. Os produtores, os grandes produtores de Sul e Sudeste não sabem disso. Sobretudo a sociedade civil não conhece isso. Eu sempre faço um apelo, Álvaro, aos brasileiros. Quando quiserem viajar, fazer turismo, aproveitem para fazer turismo no Amazonas, em Roraima, no Amapá, em Rondônia, no Acre. Para falar com conhecimento. Para falar com conhecimento, porque é lamentável, às vezes, a gente ir discutir com um senador, com um deputado federal, com um cara que se diz estudioso da Amazônia, conhece Roraima, mas chama Pacaraima de Pacaraíma. Não conhece. Não conhece Roraima, não conhece as nossas fronteiras, não conhece o Iramutã. A beleza que tem o Iramutã, com mais de 150 cachoeiras belíssimas e que o Brasil precisa conhecer. Fortalecer o turismo aí para os próprios indígenas. Olha o Canadá, o que eles promovem de riqueza para os indígenas lá com o turismo. Dentro das comunidades indígenas. Nós temos isso aqui em Tepequém, nós temos isso em Normandia, nós temos isso em Bonfim, nós temos isso em Pacaraima, nós temos isso no Iramutã. Então o brasileiro precisa conhecer Roraima. Agora, você falou de um ponto que eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais antes da gente encerrar, que é esse boicote comercial que está acontecendo com os produtos aí da exportação. Qual a sua visão disso? Não houve comunicação do governo, né? Quer dizer, isso fere inclusive as relações diplomáticas, né? Porque assim, as travas comerciais entre países, elas sempre existiram, né? Você faz sobre a taxa e tal, para proteger produtos, o que você produz e tudo mais. Essas relações comerciais, elas são regradas no mundo inteiro. Mas aqui em Roraima, com o Nicolás Maduro, me parece que é de um dia para o outro, né? Fecha e acabou e está tudo certo para eles. Sobre isso, Álvaro, nós tivemos uma audiência com o ministro das Relações Exteriores. Eu, o senador Irã, o senador Chico, o deputado Albuquerque, alguns deputados estaduais de Roraima, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa, e lamentavelmente houve, por falta de conhecimento até do governo do presidente Lula sobre as questões de Roraima e da Venezuela,
o ministro das Relações Exteriores, que nos recebeu muito bem, quero deixar isso claro, o ministro foi muito gentil, foi muito receptivo, determinou o estudo imediato para resolver essa celeuma, mas ele disse que essa questão da Venezuela não estar recebendo os produtos do Brasil era a falta de diálogo do governo anterior com o governo venezuelano. Eu falei, calma, ministro, não é falta, não é isso. Isso me preocupa muito, porque no governo anterior, que o Brasil não mantinha a embaixada lá na Venezuela, que o Brasil não reconhecia a embaixada no Brasil do governo venezuelano, os nossos produtos nunca tiveram dificuldade de entrar na Venezuela. Esses produtos só tiveram dificuldades agora no governo do presidente Lula, quando está tendo diálogo. O senhor falou para ele? Falei para ele, para o ministro Mauro Vieira. Ele deu uma repensada e, logicamente, ele não podia assumir, mas ele tentou usar essa narrativa para a gente que conhece a realidade aqui. Portanto, eu disse, ministro, é melhor, então, para Roraima que o diálogo volte a se encerrar, que se encerre o diálogo e não tenha mais, porque Roraima exportava com tranquilidade quando não tinha diálogo e quando volta o diálogo, nós somos impedidos de exportar para a Venezuela, então o diálogo está errado. Então é preciso reaproximar isso. E o ministro se colocou com muita cordialidade e com muita responsabilidade, colocando equipes do governo, do Ministério das Relações Exteriores, depois tivemos posteriormente com o vice-presidente mas resolver ou não resolver? Geraldo Alckmin, não resolveram ainda, mas estão conversando, inclusive com, por sugestão do deputado Marco Jorge, o Ministério da Indústria e Comércio entrou também para proteger e para resolver essa questão, e eles estão aí nessa semana toda agora que se encerra, foi de diálogo entre os dois países para resolver e chegar a um denominador comum. A verdade é que isso abre um precedente, né, senador? De que a qualquer momento isso possa se repetir, né? Quer dizer, se aconteceu sem qualquer comunicação oficial entre o governo venezuelano e o governo brasileiro, uma interrupção de relação comercial abrupta que prejudica o comércio de um determinado país, poderia ser o inverso, inclusive, né? Isso tem que preocupar realmente, né? Porque a informação que eu tenho é que as exportações para a Venezuela correspondem aí a 60% das exportações de Roraima. Isso vem de um governo, de um ditador, né, que lamentavelmente, como já foi falado aqui, lamentavelmente foi recebido pelo governo brasileiro com honras militares, e eu fiquei envergonhado porque eu vi o nosso glorioso Exército Brasileiro, nossas Forças Armadas, perfilados, batendo continência para um ditador, um sanguinário, um homem que só pelas fronteiras do Brasil, aqui por Roraima, chegou a entrar cerca de 1 milhão de venezuelanos fugindo da fome e da perseguição. Isso foi vergonhoso para o nosso país, isso foi vergonhoso. Não se restabelece relações comerciais ou diálogo entre dois países humilhando as nossas Forças Armadas. Lamentavelmente, não houve um posicionamento firme do comandante do Exército, da Aeronáutica e da Marinha com relação a isso. Senador, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouco de uma visão um pouco mais de futuro. O que o senhor espera aí diante de tantos desafios, e esses são os desafios que estão literalmente no seu colo, o senhor está no mandato, né? Então, se o senhor é uma grande liderança aqui no Estado também, como o senhor imagina, né, diante desse cenário? A gente vê um governo alinhado com o ditador, né? A gente vê um Congresso Nacional cada vez mais desafiado nessas relações de limites de poderes, é uma discussão constante em torno disso, né? E depois a gente consegue enxergar que é um governo que está, de certa forma, com muito fígado, né? Um governo que prometia o amor, mas é um governo que está com muito fígado nas suas decisões. Isso é um desafio para qualquer senador, mas principalmente trazendo aqui para a realidade de Roraima, em virtude de todas essas ações. É incrível como isso
assim, a sociedade brasileira precisa enxergar isso. Nenhum outro estado está sofrendo as pressões políticas do governo federal que o estado de Roraima está sofrendo. Álvaro, eu não sou aliado do presidente Lula, não sou um defensor do governo do presidente Lula, mas nós temos mantido um bom diálogo, um diálogo respeitoso com o governo. Tenho conversado com os líderes do governo, o senador Randolph, o senador Jacques Wagner, com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com os ministros Rui Costa e outros ministros do governo que têm a competência de promover o desenvolvimento do Brasil e são incumbidos desse diálogo. É respeitoso, é amistoso a nossa conversa, o nosso diálogo. Portanto, eu continuo acreditando muito de que o governo federal vai se conter com relação a essas medidas que pensam em tomar com relação à Amazônia e, sobretudo, com relação a Roraima. Eu sou um defensor do estado de Roraima, acredito no crescimento econômico, no desenvolvimento social do nosso estado, luto por isso com todas as forças e ninguém vai me calar, ninguém vai me impedir de lutar pelo que eu acredito pelo estado de Roraima. No início do governo Lula, a sociedade de Roraima estava preocupada em que o governo do presidente Lula viesse interromper a construção do Linhão de Tucuruí. Sim. E eu mantenho uma boa relação de amizade com o governo e com o ministro de Minas e Energia, o ministro Alexandre Silveira. E isso não aconteceu. Nós estamos construindo o Linhão de Tucuruí, eu fico muito feliz que foi de uma emenda de minha autoria que autorizou o governo federal a iniciar de imediato a construção do Linhão de Tucuruí e fazer o ressarcimento ou a indenização aos povos indígenas do Aimiri e Atroaris, aquilo que eles estavam pedindo para permitir a construção do Linhão. E o Linhão de Tucuruí vai chegar, não vai ser interrompido. Isso vai ser uma boa oportunidade, inclusive, para mostrar que é possível, né, fazer essa relação com as reservas indígenas sem maiores problemas. Sem dúvida. É só ter um diálogo franco com as comunidades indígenas. É só propor a eles e dar a eles aquilo que eles estão pedindo na medida do possível. Que às vezes se pede algo que não é possível fazer. Mas nós autorizamos isso através de uma emenda minha, na Lei 14.182, e isso está acontecendo, graças a Deus. Então, Roraima está produzindo, apesar desse baque econômico na nossa economia, em função do garimpo, Roraima tem outras fontes de rendas, a economia continua crescendo. Roraima é o estado brasileiro que mais cresce na região norte do Brasil e, portanto, eu acredito muito no futuro do nosso estado e eu vou estar sempre defendendo o Brasil, a Amazônia e, sobretudo, o nosso querido estado de Roraima. Senador, queria agradecer a sua disponibilidade de nos receber, desejar sorte aí na continuidade do seu mandato e nós estaremos aí, obviamente, à disposição para mostrar, né, sempre aquilo que é feito em prol da nossa região. Acho que é importante a gente cada vez mais fortalecer esse discurso. A sociedade brasileira, o mundo precisa ultrapassar as narrativas das ONGs, precisa ultrapassar a narrativa de segmentos da sociedade que não interpretam corretamente o que nós que vivemos aqui queremos. Eu que agradeço, Álvaro, a oportunidade que você me dá no seu programa, agradeço a toda a sua equipe, quero transmitir o meu abraço afetuoso a todo o povo amazônida. Nós somos unos, nós temos que nos unir em defesa do território amazônico. Eu vi agora o presidente Lula dizer que a Amazônia é da humanidade. A Amazônia serve à humanidade, mas ela é nossa, é patrimônio dos brasileiros e nós vamos continuar servindo à humanidade, mas nós somos os protetores da Amazônia. Não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos tolerar qualquer tipo de interferência exterior aqui. Nós somos os legítimos proprietários da Amazônia brasileira, vamos continuar servindo, mas ela é nossa. Então, agradeço a você e transmito o meu abraço a todo o povo amazônida para a gente continuar juntos.